Olá, família polemista! Hoje nós vamos voltar ao assunto da semana passada, em que a gente estava falando sobre os quack multibestificilionários e a nova ordem mundial, tá? Desde o início, minha gente, ficou muito claro que essa galera tinha um objetivo. Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Pois é, a ideia errada dos caras, ela vem desde o iluminismo. Os iluministas eram um grupo de inteligentinhos que estavam insatisfeitos com o mundo e achavam que a gente deveria fazer o paraíso aqui na Terra. Para isso, era necessário ter algumas ideias que influenciassem e criassem uma nova humanidade, uma nova forma de ver o mundo. E que isso basicamente implicaria em abrir mão de propriedade, de família, de Deus, né, e de pátria. Quando os globalistas perceberam isso, eles falaram, gente, vamos colar nesse movimento porque os caras estão no rumo certo. E a partir daí, eles começaram a procurar uma forma de convencer as pessoas, uma forma de conseguir influenciar as pessoas. E quem deu a solução para esse impasse foi um italianinho chamado Antonio Gramsci, que desenvolveu a hegemonia cultural. O que é isso? A ideia é simples. Você tem uma ideia, essa ideia é acampada por intelectuais, por acadêmicos, por educadores, por atores, por artistas, pela mídia, né? No caso, na época era a imprensa, e naturalmente a sociedade iria abraçar essa ideia como se ela tivesse nascido no seio da sociedade, como se ela não tivesse sido imposta por alguém. Percebe? E isso funciona. Eu sou obrigado a reconhecer que realmente funciona. Então agora os globalistas já tinham as ideias e já tinham um modo de aplicá-las. Bastava eles conseguirem ter a abrangência. Para que eles tivessem a abrangência de todo mundo, para colocar essas ideias para o mundo todo, eles precisavam de órgãos transnacionais. E a ONU foi perfeita para isso. A ONU com seus bracinhos, Unicef, Unesco, OMS, OMC, além de FMI, Banco Mundial, e também aqueles blocos de países, União Europeia, BRICS, Mercosul. Por quê? Porque isso é uma forma de burocratas ficarem acima da Constituição dos países, destruírem a soberania desses países. Você não votou em burocrata, você votou no seu presidente, você votou no seu Congresso. Mas essas determinações que vêm desses órgãos, elas acabam ocupando um espaço que se sobrepõe à nossa Constituição. Quando você vê, elas estão metidas lá no meio, entendeu? Agora, veja só, além de ter as ideias, os modos e os instrumentos de abrangência, os globalistas precisavam agora botar a engrenagem para funcionar. Para isso, surgiram as fundações. As fundações foram uma grande sacada econômica, eu vou explicar para vocês. Lembra quando Bill Gates falou que ele ia pegar a fortuna dele e doar 90%? Todo mundo falou, nossa, que cara corajoso. Não. Na verdade, ele pegou 90% da fortuna dele e doou para a Fundação Gates, da qual ele é presidente, e que ele continua sendo o cara que diz para onde vai o dinheiro. O que mudou? Mudou o seguinte, como quack multibestificilionário que ele era, o imposto que ele pagava era muito alto. Aí reduziu em 90%, já que ele só ficou com 10% da fortuna. E a fundação, por ser uma entidade filantrópica, reconhecida por não ter fins lucrativos, né? Os impostos sobre as fundações são bem menores. Então ele está preservando o dinheiro dele, ao mesmo tempo que ele consegue operacionalizar as coisas. As fundações surgiram na virada do século, em 1900 mais ou menos, quando se consolidou a Revolução Industrial, e surgiram uma série de inovações tecnológicas e que começou a pipocar um monte de magnata. Era magnata do petróleo, era magnata
dos diamantes, era magnata da moda, era magnata da imprensa, era magnata das comunicações, dos transportes, de tudo quanto é canto, das big farms, não era? Pois é, esses magnatas, alguns deles, inclusive, já estão ali fazendo parte desse seleto grupo de quaquimultibestificilionários, que estão aí da nova ordem mundial, tá? Essas fundações, elas tinham uma função muito importante, além de lavar dinheiro. Elas conseguiam criar uma hierarquia em que ela conseguiria manipular toda uma estrutura. Então, veja só, se é do interesse dos quaquimultibestificilionários uma determinada ideia, eles bancam intelectuais, acadêmicos, cientistas, gente que vai corroborar essa ideia. Por isso que as fundações bancam universidades, por exemplo. E além de universidades, eles também bancam as ONGs. Por quê? Porque, meus queridos, é óbvio, alguém vai ter que mexer esse doce. Alguém vai ter que botar a coisa para funcionar. Não é isso? Então as fundações, na verdade, merecem um selo de pilantropia. Elas são tudo menos coisinha boa para a humanidade. E quando a gente fala em ONG, a gente não pode esquecer de um personagem muito importante que foi o cara que criou essa ideia de ONG, que é o Saul Alinsky. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Saul Alinsky, e não é culpa sua. O Saul Alinsky teve essa preocupação mesmo de não querer ser muito conhecido, não. Esse livro que ele escreveu, chamado Regras para Radicais, ele é tão bonzinho que ele dedicou a Lúcifer, que segundo ele é o primeiríssimo radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino. Bom, não interessa para o Alinsky, que é esse cara aqui, ó. Peraí. Que é esse cara aqui. Se o reino que Lúcifer conseguiu é um reino de sofrimento, é um reino de dor. Não deixa de ser um reino e era essa a proposição dele, né? Ter um reino. Alinsky foi muito fiel ao que ele praticava, ao que ele ensinava. Tanto que ele chegou a ter 40 ONGs. 40. E uma das mais famosas, que é a Acorn, teve problemas com a lei na década de 80, 90. E ela foi defendida por um jovem advogado chamado Barack Obama. O Alinsky também foi mentor de Hillary Clinton e ela dedicou para ele a sua tese de mestrado, porque o cara sabia como mobilizar as pessoas. E o que faz uma ONG? Além de mobilizar as pessoas, além de conquistar corações e mentes e trazer as pessoas para atuarem para a sua causa, as ONGs também, embora sejam organizações não governamentais, recebem dinheiro de governos e doações particulares. Tá? Elas também conseguem captar dinheiro. E mais do que isso, elas são hoje uma instância de influência nesses órgãos transnacionais. Então, por exemplo, nesses fóruns mundiais feitos pela ONU, esses encontros mundiais e tal, sempre tem as ONGs com os seus documentos defendendo a sua causa. Por exemplo, identidade de gênero. Obviamente que existia uma ONG LGBT Salamé Mingué, que levou lá o seu documento, que levou lá a sua representatividade e que conseguiu inserir nos documentos oficiais as suas pautas, que misteriosamente, anos depois, acabam aparecendo nas constituições de diversos países. Percebe como a coisa funciona? Por isso, meus amigos, agora você está entendendo como é a forma de atuação desses metacapitalistas. No vídeo seguinte, no próximo vídeo, nós vamos falar também agora sobre a Agenda 2030 da ONU. Nós vamos entender o que ele propõe. O que ela propõe, se é uma coisa fofinha mesmo, ou se é realmente os globalistas mostrando a cara e os dentes. Então, eu conto com vocês. Muito obrigada e até lá.